Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma boa tarde de salvação, amigos. Estamos aqui em Benavente para mais um evangelismo. A glória de Deus. Deus os abençoe. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo o nosso irmão Márcio já nos trazendo a palavra do Senhor nesta manhã tão abençoada que Deus tem nos concedido para estarmos aqui lançando a semente do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque dele e por ele são todas as coisas. E nessa manhã a palavra do Senhor está sendo semeada neste campo, aonde tiver um coração e uma vida desejoso de encontrar com o entendimento e o conhecimento da palavra e o plano de Deus, Jesus Cristo estará aqui com teu Espírito, ajudando-nos na nossa fraqueza, para que possamos chegar ao entendimento do plano de salvação que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, bendito é o nome do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os que nos ouvem nesta manhã com uma boa manhã de salvação, pois estamos aqui para anunciar-lhes a palavra de Deus, estamos aqui para anunciar-lhes as boas novas da salvação, estamos aqui para falar-lhes do amor de Jesus Cristo, estamos aqui para falar-lhes que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para nos buscar. Para você que nos ouve nesta manhã, atente os teus ouvidos, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E é através de você ouvir esta palavra que o seu pensamento será transformado, a sua vida será transformada, porque eu não tenho poder para te transformar, mas a palavra de Deus tem. E Jesus Cristo, com seu rico e grandioso amor que te amou, ele se entregou na cruz do Calvário por você e por mim. Esse amor, não há amor maior do que este, amor este contido na palavra. A palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos fala que foi um amor de tal maneira, porque não há palavra que possa expressar este imenso amor de Deus para com a humanidade. Esta mesma humanidade perdida no pecado, esta mesma humanidade que foi desligada da presença de Deus, porque Deus criou o homem, criou a mulher, para que Deus e este ser humano tivesse plena comunhão. Mas o homem perdeu esta comunhão para com Deus quando ele pecou. Ele pecando, ele foi afastado da presença de Deus. Ele sendo afastado da presença de Deus pelo pecado, ele seguiu para a condenação eterna. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, amando o homem de tal maneira, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que esta comunhão fosse novamente ligada, para que houvesse comunhão de Deus para com o homem e do homem para com Deus.
para que houvesse novamente esta ligação de Deus para com o homem. Então Jesus Cristo veio a esta terra pregando, anunciando o Evangelho, falando das boas novas. E no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus pregava em Cafarnaum, dentro de uma casa, e ele anunciando o Evangelho do reino dentro daquela casa. A multidão era tão grande que já não cabiam mais dentro daquela casa, já tapavam as portas e as janelas, já tapavam todos os lugares, porque Jesus Cristo estava ali anunciando a palavra, estava ali falando de si mesmo, pois ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo, anunciando ali a palavra, pregando o Evangelho do reino, havia ali um certo homem, ao qual era paralítico de nascença, e ele não podia entrar dentro daquela casa, porque a multidão era grande. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que aquele amigo tinha 4 amigos, e aqueles amigos levaram ele deitado em uma maca, e tentaram entrar pela porta, mas a multidão era grande, de tal forma que não conseguiam com que este amigo paralítico entrasse e ficasse na presença de Jesus Cristo, pois aonde Jesus Cristo está, há em abundância. Por exemplo, se você nesta tarde está passando por alguma decepção, por alguma aflição, por alguma angústia, deixa eu lhe dizer que aonde Jesus Cristo está, há abundância. Há abundância para a sua vida de consolo, há abundância para a sua vida de paz, há abundância para a sua vida de transformação. E essa transformação, este consolo, esta paz, só Jesus Cristo pode lhe dar. Aleluia. A palavra de Deus continua dizendo, em Marcos capítulo 2, a partir do verso 5, que Jesus Cristo, ao anunciar o Evangelho, estes 4 amigos tentando introduzir este amigo paralítico na presença de Jesus Cristo, para que este fosse curado, eles nada conseguiam fazer, mas eles viram que o teto era baixo da casa, e então eles em conjunto levaram aquele homem para o teto da casa pela escada, e estes 4 amigos fizeram um buraco no teto daquela casa, e introduziram aquele amigo paralítico à frente do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus Cristo ia pregando, aquele paralítico ia descendo, introduzido pelos 4, através de cordas que eram amarradas naquela maca. E a palavra de Deus, ela continua nos dizendo que aquele paralítico, ao ser introduzido na frente do Senhor Jesus Cristo, com muita compaixão, com muito amor, vai se virar para aquele homem que nunca houvera andado, e vai lhe dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. O que eu quero lhe dizer nesta manhã, que talvez você se encontra na mesma situação deste paralítico, talvez esteja paralisado pelas angústias da vida, talvez esteja paralisado pelas dores e aflições, talvez esteja paralisado pelas quedas, talvez esteja paralisado por algo de ruim que aconteceu, por uma perda tão tremenda que você não consegue mais se levantar, por uma perda tão horrenda que você não consegue mais dar passos à frente. Você diz: não tem mais jeito para mim, acabou tudo, eu já não sei o que fazer. Mas a palavra de Deus, ela nos informa que aquele paralítico já não tinha mais solução para ele. Paralítico desde sua infância continuaria assim, mas aqueles amigos de fé o introduziram na presença do Senhor Jesus Cristo, e ele, sendo introduzido na presença de Jesus Cristo disse para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você esteja na situação deste paralítico, passando por maus bocados, atormentado com a pandemia, com a situação atual a qual nós vivemos, mas eu tenho que lhe dizer, se você desse uma oportunidade e se colocar na presença do Senhor Jesus Cristo, pode ter toda a certeza que haverá transformação em seu ser, haverá cura para você, haverá paz em seu coração, haverá alegria neste momento de angústia ao qual você vive, será colocado de lado, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura ele é,
fé, as coisas velhas elas ficam para trás, e eis que tudo se faz novo. Talvez o tempo que você está passando é tempo de angústia, é tempo de sofrimento, é tempo de aflição, é tempo de temor, é tempo ao qual você não consegue mais falar, ao qual você não consegue mais andar. Mas Jesus Cristo, com muito amor, nos traz nesta tarde para lhe dizer que Ele te ama e Ele pode transformar a tua história. Ele te ama, e assim como Ele curou aquele paralítico, Ele pode curar você. Você diz em seu pensamento: não há mais solução para mim, ninguém consegue me ajudar. Mas eu tenho que lhe dizer, aquele paralítico, a medicina atual não conseguia ajudar. Os seus amigos, mesmo trazendo boas palavras, não conseguiriam tirá-lo daquela maca, pois ele era um paralítico. Mas aqueles amigos tomaram uma ação de fé, pegaram uma ação de fé, e eles juntamente levaram aquele paralítico à presença do Senhor Jesus Cristo, e a vida daquele paralítico foi mudada. Essas palavras não são minhas, essas palavras é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 2, verso 5 em diante. Leia em sua casa, procure saber o que eu digo, não é a mentira, mas é a verdade revelada pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus curou aquele homem. Ainda muitos duvidaram, muitos disseram em seu ser: como este tem poder para perdoar pecados? Mas Jesus Cristo, olhando para os seus opositores, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para curar, para perdoar pecados. A ti te digo, paralítico, levanta e anda. E aquele homem começou a andar. Aquele homem se levantou da sua maca, ao qual nunca tivera levantado, e começou a andar. Nesta tarde nós somos estes amigos, e nós queremos te trazer aqui a consciência que Jesus Cristo, Ele te ama, e queremos te introduzir na presença do Senhor Jesus Cristo. Queremos te trazer aqui uma palavra de Jesus Cristo, porque bem sabemos que só Ele pode mudar a tua história. Ainda que esteja tudo indo ao contrário, ainda que esteja tudo remando ao contrário, o vento esteja forte, a tempestade seja forte, Jesus Cristo, Ele acalma a tempestade, Ele cura o paralítico, e Ele quer salvar a sua vida e trazer paz ao seu coração. Nessa tarde, não perca a oportunidade. Jesus Cristo te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer tirar dos laços da morte, Ele quer te tirar dos laços do inferno, porque o homem que caminha sem Jesus Cristo, ele está sem comunhão para com Deus, e ele sem comunhão para com Deus, ele está caminhando para o inferno. Mas é o ser humano, o homem e a mulher que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, há uma aliança novamente dele para com Deus, porque Deus te amando, Ele enviou a Jesus Cristo para que fosse morto pelos seus pecados e ressuscitasse, te trazendo justificação. E a partir do momento que você o aceita como o único e suficiente Salvador da sua vida, os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida, e você faz parte do plano de salvação, ao qual eu disse no início que o mesmo Jesus Cristo que cura, Ele também virá para arrebatar a sua igreja. Este mundo vai de mal a pior. As coisas ao qual nós estamos passando, ao qual nós estamos vivendo, tem deixado muitos angustiados, desde crianças, jovens, adolescentes e adultos. Mas eu tenho que lhe dizer que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do ser humano, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Há um lugar preparado para aquele que ama ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, já no fim da sua carreira, ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eis que agora está me espera uma coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Aquebrante o seu coração nesta manhã. Creia no Senhor Jesus Cristo, que os teus pecados serão perdoados.
A sua vida será transformada. E acima de tudo, você fará parte deste plano de salvação. O seu nome será escrito no livro da vida. E aquilo que teu olho não viu, o teu coração não ouviu, o teu coração não sentiu, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Não diga que você ame a Deus se você ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque eu tenho que lhe informar de uma verdade. O amor, ele é explícito. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo e aceitamos o tão grandioso sacrifício que Ele se deu por amar a mim e a você. Este é amor de verdade. Mostre que você o ama. Mostre que você ama a Deus e aceite Jesus Cristo hoje, porque Ele é o único caminho que te leva a Deus. Não há outro caminho que te leva a Deus, mas só Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pela qual havemos de ser salvos. Só Jesus Cristo pode te salvar, só Ele pode te libertar, e só Ele pode perdoar os teus pecados e te conduzir para a comunhão para com Deus. E subsequente a isso, seu nome será escrito no livro da vida. Você gozará de uma paz eterna, ao qual eu gozo, e meus irmãos que estão aqui à minha retaguarda também gozam, porque nós aceitamos a este Cristo que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Creia neste Evangelho. Aleluia. Jesus Cristo te ama e Ele quer te salvar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Agradecido seja Deus. Glória ao santo nome. Graças a Deus. Louvado e bendito para sempre é o nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus Cristo, Ele está acima de tudo que se nomeia. O nome maravilhoso, glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste nome para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui cumprindo o ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O Evangelho que nós pregamos, as boas notícias que nós anunciamos nesta tarde, neste início de tarde, ele é poder de Deus e é mandamento do Senhor que pregamos o Evangelho, porque todo aquele que crer naquilo que nós pregamos no Evangelho, todos aqueles que crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele será salvo, mas aquele que não crer, ele será condenado. Então, diante de você está hoje salvação e condenação. Diante de ti hoje está bênção e maldição. Diante de você está hoje vida e morte. Basta você escolher. Você escolhe a morte ou escolhe a vida eterna? Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição? Você escolhe salvação ou condenação? Diante de ti é posto hoje, pelo Senhor nosso Deus, usando as nossas vidas, tão pequenos nesta hora, mas estamos aqui com esta responsabilidade, dizer para você que o próprio Deus, Ele manda-nos a escolher a vida. Escolhe a vida para que viva. O próprio Deus, Ele diz para todo homem, Ele aconselha para que escolhemos a vida, para que vivamos. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 11, versículo 25 ao 30, diz assim: naquele tempo Jesus
Respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Glórias a Deus. Aleluias. Meus queridos, a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, São Mateus, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele declara que Deus, ele é Senhor nos céus e na terra. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O Senhor Deus, ele não é Senhor só no céu. Os céus dos céus é a sua morada. Ele é Senhor no céu, mas ele é também Senhor na terra. Ele é Senhor no céu, mas ele também é Senhor na terra. Ele nunca deixou de ser Senhor. Ele é dominador. Ele é o dominador, o Criador. Ele é a razão, a causa da existência de todas as coisas. E o próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, ele declara: ó Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra. Deus é Senhor no céu, mas é Senhor na terra. Deus é Senhor dos anjos, mas também é Senhor dos homens. Deus é Senhor lá em cima, mas é Senhor aqui embaixo. Louvado seja Ele, engrandecido seja Ele para todo sempre. E o Senhor Jesus Cristo disse que o Pai, Ele ocultou estas coisas, o mistério da salvação. O Pai ocultou aos sábios, aos instruídos. Há muitos sábios sobre a face da terra, mas é sábio aos seus próprios olhos. Há muitos instruídos sobre a face da terra, mas são instruídos segundo os seus próprios olhos. Segundo, é uma sabedoria terrena, é uma instrução terrena, e eles estão apoiados nesta sabedoria, eles estão apoiados nesta instrução, mas algo que é da terra, algo que não é de Deus. Há muitos nesta terra se achando sábios demais, há muitos nesta terra se achando instruídos demais, mas a Bíblia diz que a eles estas coisas são ocultas. A Bíblia diz que o mistério, ele é oculto a essas pessoas, mas Jesus Cristo disse: graças te dou, ó Pai, que aos sábios e aos instruídos o Senhor ocultou essas coisas, mas aos pequeninos o Senhor as revelou. Glórias a Deus. O mistério da revelação, o mistério da salvação, ele é revelado aos pequenos. Aleluia. Ele é revelado, queridos, aos pequeninos. Por isso, o Jesus Cristo, a palavra do Senhor disse em Lucas capítulo 4, o versículo 18, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, falando de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, pois que me enviou a evangelizar os pobres e a curar os quebrantados de coração. O próprio Senhor disse que o Espírito Santo ungiu Jesus para evangelizar os pobres, para evangelizar os pequeninos. Pobres não é pobres material, não é pobre segundo os olhos da terra, mas é pobre de espírito. Aqueles que entendem que não tem nada, aqueles que entendem que tudo vem de Deus,
Então Jesus veio para evangelizar os pobres. E o próprio Jesus diz que o Pai, Ele revela essas coisas aos pequeninos. Jesus, o Pai, Deus, Ele revela o mistério da reconciliação aos pequeninos. A você que me ouve nesta tarde, é posto diante de ti o mistério da revelação. Se você aceitar, você receberá as grandezas do reino, a salvação do Senhor Jesus Cristo. Deus ocultou essas coisas aos sábios, Deus ocultou aos entendidos, aos sábios segundo os seus olhos, aos entendidos segundo os seus próprios olhos, mas aos pequeninos foram revelados. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho a quiser revelar. Ó querido, ninguém conhece Deus senão por Jesus Cristo. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo diz que ninguém chegará a Deus senão por Ele, e Ele está dizendo aqui que ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Só conhece Deus a quem o Filho quer revelar o Pai. E nesta tarde, neste momento, o Filho quer revelar o Pai a você. Aleluia. Nesta tarde, Benavente, Jesus Cristo quer revelar ao Deus Pai a esta cidade. Jesus quer revelar, Jesus quer chegar a ela o mistério, o que está oculto aos seus olhos. Há muitas e muitas coisas, principalmente a salvação, estão ocultas aos olhos de milhares e milhares de moradores de Benavente. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer nesta tarde revelar-se a ela. O Senhor Jesus Cristo quer nesta tarde revelar aos pequeninos, aqueles que entendem que não são, mas que precisam, aqueles que entendem que são miseráveis, pecadores, e que precisam do perdão de Deus, aqueles que reconhecem que não é nada, mas que precisa da ajuda de Deus. Nesta tarde, Jesus Cristo, Ele quer se revelar na sua vida. Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer revelar o Pai na sua vida. Jesus Cristo quer dar a você, mostrar a você, na verdade, aquilo que está oculto aos olhos dos entendidos e dos instruídos, dos sábios dos próprios olhos. E Jesus Cristo disse: vinde a mim que eu revelo a vocês o mistério. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim que eu vou revelar a vocês algo que está oculto aos seus olhos. Vinde a mim que eu vou mostrar para vocês algo grande e extraordinário. Vinde a mim que eu vou revelar a vocês o céu. Aleluia. Vinde a mim que eu vou revelar a vocês as coisas grandes e tremendas do meu Pai. Vinde a mim que eu vou revelar a vocês as profundezas, as grandezas eternas. Vinde a mim que eu vou revelar a vocês. Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, glórias a Deus. Aleluia. Está oculto a revelação, o mistério da revelação está em oculto aos sábios, aos instruídos desta terra. Mas você, pequenino,
você reconhecendo Jesus, chegando Jesus nesta hora, achega-se a Jesus nesta hora, e Ele te revelará, Ele te revelará aquilo que está oculto aos teus olhos. Vinde a mim, pecador, vinde a mim, pecador, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, Glória a Deus. eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançarei descansos para as vossas almas. Graças te dou, ó Pai, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, mas revelastes aos pequeninos. A você pequeno, a você pequeno, a você benavente, o Senhor Jesus quer te revelar. O Senhor Jesus Cristo neste dia quer te revelar. O Senhor Jesus Cristo neste dia quer abrir os teus olhos. O Senhor Jesus Cristo nesta hora quer te mostrar. O Senhor Jesus Cristo neste dia quer te revelar. Vinde, pequenino, vinde a Jesus, confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Terás perdão dos teus pecados, serás justificado diante de Deus, serás adotado pelo Pai, e passarás a pertencer à família de Deus na terra. Deus nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, aos irmãos presentes, aos queridos amigos que estão ao alcance da nossa voz. Que seja uma boa tarde para você, de salvação na pessoa de Jesus Cristo. E desejando salvação, muita saúde e muita paz para você e para os seus. Que possa de encontro a palavra de Deus com a sua necessidade nessa tarde. E a sua e a minha necessidade nós temos. Dia a dia, todos nós temos necessidades, e muitas das vezes queremos conquistar, muitas das vezes corremos atrás de conquistas e conquistas, e o nosso tempo muitas das vezes é escasso, porque ficamos em volta daquilo somente que é aqui na face dessa terra, e não temos tempo para o Criador. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Talvez tenha tempo para tudo, para todos, e para fazer tudo aquilo que nos apetece, mas não temos tempo, às vezes, nem para agradecer ao Criador. Ninguém respira porque quer, senão pela misericórdia e a bondade e a graça de Deus. Aleluia. Então, por isso, estamos aqui para falar desse amor para com o Pai para com o Filho. Uma vez que o aceitamos, nos tornamos de criatura, passamos a ser filhos. A palavra de Deus nos diz em Tito, Adorado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. a palavra de Deus, ela nos diz em Tito, que a humanidade, assim como um dia eu fui, muitos de nós fomos, e outros ainda são. No capítulo 1, no versículo 16, diz que confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Pois então nós vimos aqui a palavra de Deus dizendo a mim, dizendo a você, dizendo a todos nós, principalmente aqueles ainda que não teve um encontro com o Senhor Jesus. Muitas das vezes, quem sabe, você tem ouvido falar do Senhor, você tem ouvido falar de Deus, e você muitas das vezes confessa que conhece a Deus, mas nega com suas obras, por muitas vezes sendo desobediente. E esse é um pecado que acarreta muito por ser desobediente.
você não ter comunhão. O importante é você ouvir falar de Deus, mas também é preciso ter comunhão. Assim como o pai com o filho tem intimidade, assim como o pai e o filho se conhecem, mas você pode ouvir falar, mas tem negado a Deus com suas obras. Como tem sido as minhas atitudes, dizendo eu que conheço a Deus? Como tem sido as minhas práticas, as minhas escolhas e as minhas decisões, dizendo eu que conheço a Deus? O que tenho feito para agradar a esse Deus? Saiba que Deus, pelo seu infinito amor, a palavra de Deus em João no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus deu o seu melhor para mim e para você. E esse o melhor que Ele deu para você e para mim foi o seu Filho Jesus Cristo unigênito. Aleluia. Para que morresse naquela cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, mas teve um objetivo. Foi por causa do seu e do meu pecado que Deus nos amou e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Foi por causa dos nossos pecados que Ele aqui veio à terra. A palavra de Deus em Romanos no capítulo 3, no versículo 23, nos diz que todos pecaram e destituídos foram, todos foram afastados, todos foram retirados da presença da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. E quando continuamos na prática do pecado, da desobediência, rejeitando esta palavra de Deus, não aceitando esta palavra, não aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, existe uma recompensa por tudo isso, um salário. Diz a palavra de Deus em Romanos no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Por isso, meu amigo, nós viemos aqui te dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse pecado, o salário desse pecado é a morte. Então por isso hoje Deus quer te dar, mostrar para você o amor que Ele tem para você, assim como enviou a Jesus Cristo, assim como Ele também levanta homens nessa terra nos dias de hoje, neste momento, para esta hora, nesta geração, para falar desse amor, desta palavra que pode salvar o mundo. Nessa terra, por um homem entrou o pecado nessa terra desde as antiguidades, gerações e gerações que se passaram atrás. Tudo começou por um homem, ingressou o pecado nessa terra. Podemos ver hoje a falta de amor, podemos ver nos dias de hoje que não há temor a Deus. Podemos ver no dia de hoje o homem cada vez mais se distanciando da presença do seu Criador, caminhando cada vez mais para a destruição. Vimos tantas coisas ruins acontecer, mas é porque o homem cada vez mais se distancia de Deus e tende as coisas a cada vez mais a ficar pior, porque o homem desobedece. E eu quero dizer para você, por causa desse pecado, este pecado é uma causa. E eu quero dizer para você que toda causa, ela tem um efeito. É verdade. A causa é o pecado. E o efeito desta causa, eu quero te dizer, é a morte. É partir daqui sem Cristo. Se você continuar vivendo na prática do pecado, talvez você não saiba, mas estamos aqui para te alertar que nessa terra você pode, quem sabe, pode conhecer, eu conheço assim como você, temos visto e já ouvimos falar da morte física, mas também, quem sabe você não tem conhecimento e nunca nem ouviu falar, mas está escrito aqui na palavra de Deus que também existe a morte espiritual. A morte física em Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 12, diz que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Assim está escrito em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27,
Ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, esta morte física. Mas também quero te dizer que há a morte espiritual. Então, o porquê que você está aqui, de onde você veio e aonde você vai, esta então é que precisamos saber, que é a sua morte espiritual, é o seu espírito, a sua alma, que você tem que zelar por ela, que você tem que zelar pela sua alma, porque você há de dar conta dela, das suas obras, e ela chegará diante de Deus um dia. Por isso aqui estamos para falar contigo. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20, toda alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, enquanto aos tímidos, enquanto aos mentirosos idólatras, a todos aqueles que vivem na prática do pecado, receberão o dano da segunda morte. Temos visto a morte física, essa pandemia que tem levado milhares e milhares de pessoas, mas existe ainda o dano da segunda morte, que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, assim como no capítulo 20, no versículo 15. Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, esse será então lançado no lago de fogo. Esse então padecerá pela segunda morte, passará pela segunda morte. Por isso estamos aqui, meu amigo, para te dizer, você tem livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio, mas estamos aqui, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. O que irá aceitar? Hoje o Espírito de Deus te propõe, escolha a vida para que vivas, meu amigo. Eu quero te dizer que por causa também de um homem, assim como essa terra está envenenada, contaminada, por causa de um homem, também veio salvação a essa terra, por um homem. Lá a palavra de Deus em João, no capítulo 1, no versículo 29, diz a palavra de Deus que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. É Ele quem perdoa pecados, é Ele quem tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Aleluias. Olha, Deus te ama. Deus quer te dar a paz. Olha, Deus te ama, Deus quer te dar a paz, te dar a vida, e não quer te ver nunca chorar. Ele quer ver a sua felicidade, Ele quer ver a minha felicidade. Só depende de você, só depende de mim. Hoje, a palavra de Deus nos diz, em Romanos no capítulo 10, no versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia. Se confessares ao Senhor, se confessares, é o Criador. A palavra de Deus também toma hoje contra mim, contra você. Ela nos alerta e nos desperta. Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. Hoje o céu e a terra tomo por testemunha contra ti, te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Deus, Ele quer que você escolha a vida para que vivas, você e a sua descendência. Então hoje Cristo te chama, Cristo quer te dar esta vida que está nele, é a vida. Porque queira você, queira não, um dia você irá partir e terá que lidar de encontro com o Senhor. Queira você ou queira não, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não se atente só pelas coisas que vêm para os seus olhos. Não se atente, não deixe subir só ao seu coração as coisas que vêm aos seus olhos. No dia a dia, tire tempo para Deus, viver a vida. Não tendo tempo para Deus é viver perdendo tempo. Lembre-se disso. Queira eu, queira você, todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então hoje é dia de salvação para você. Estamos aqui para avisar a você. Estamos aqui para participar, partilhar com você uma vida nova que está por vir. E queremos sim que você participe.
Não estamos aqui para te condenar, não, mas para te mostrar o perigo que está vindo por aí, como a sirene que assoa quando um tsunami vem e você tem que se recolher. Assim somos nós, tocando a trombeta, avisando, anunciando esta palavra, porque Deus quer que você tenha vida, e vida com abundância e paz e muita saúde na pessoa de Jesus Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigos que estão nos ouvindo, nós estamos chegando ao final desse trabalho, agradecido a Deus por ter-nos mais uma vez fornecido o pão da vida para colocar a mesa aqui neste lugar. E quem tem fome, venha comer desse pão. Somos gratos a Deus por neste momento ter colocado a palavra dele na nossa boca, como uma fonte de água viva aberta aqui neste lugar. E quem tem sede, venha e beba dessa água, porque neste momento, em toda a terra, tem homens e mulheres anunciando este evangelho que você acabou de ouvir aqui neste lugar. E aonde passa a pregação desse evangelho, passa uma oportunidade de salvação da parte de Deus para a humanidade. Aonde passa a pregação deste evangelho, passa uma informação de Deus que você precisa tomar uma decisão enquanto você está vivo. Aonde passa a pregação do evangelho, passa um socorro de Deus para livrar o homem do destino que é o inferno, que está logo à frente, e que sem Jesus ninguém poderá escapar deste destino. Mas o evangelho é o socorro de Deus, o evangelho é a porta que Deus abriu, o evangelho é a esperança que Deus nos enviou, o evangelho Aleluia. É o amor de Deus revelado à humanidade. Sabe por quê? Porque Deus, ele não fez o inferno para colocar o homem lá. Na verdade, o inferno ele foi feito para o diabo e os seus anjos. E então a Bíblia fala que Deus, ao colocar o homem nessa terra, o homem nasce uma criança inocente, mas logo após despertar a consciência no sistema pecaminoso que nós estamos vivendo hoje, ao abrir os olhos para o entendimento das coisas dessa vida, o homem já começa a pecar. Então, sendo assim, o homem já estaria condenado para morar no inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O socorro de Deus, ele foi enviado através de Jesus Cristo, e o socorro de Deus é a informação da sua palavra, porque a palavra de Deus é o poder de Deus por onde passa. Aonde tem uma pessoa vivendo na prática do pecado, caminhando na prática do pecado, andando numa porta larga, num caminho largo em direção ao inferno, e a palavra de Deus, ao cruzar o caminho dessa pessoa, dá a ele uma oportunidade de olhar para si mesmo e perceber que o homem sem Deus é um pobre, miserável pecador caminhando para o inferno.
mas Jesus Cristo, com sua infinita misericórdia, em formação da sua palavra, seu sacrifício lá na cruz do Calvário, nos abriu uma porta, nos criou uma esperança, nos deu uma luz para que nós pudéssemos escapar da ira que Deus há de se manifestar sobre toda a impiedade que está na face da terra. Para aquele que ainda não conhece o Evangelho, eu convido você a conhecer o Evangelho, porque muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus porque não querem conhecer. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele bate no coração do homem, mas o homem tem o direito de abrir ou não para receber essa palavra. Se você não abrir, essa palavra não vai entrar, e se ela não entrar, ela não vai fazer efeito na tua vida, e se ela não fizer efeito na tua vida, não vai gerar arrependimento dos teus pecados, e se você não se arrepender, não terá o perdão, e se não tiver o perdão, será condenado. Mas para aqueles que já ouviram a palavra de Deus, e até crê que é a palavra de Deus, mas na hora de tomar uma decisão em servir Jesus, está colocando na balança as coisas dessa vida, ou seguir a Jesus. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se você já sabe que essa é a palavra de Deus, então prossiga a conhecê-lo, porque dentro dela está a revelação do que Deus pode fazer para você no dia chamado hoje. Aleluia. E você, quem sabe que já andou neste caminho, você quem sabe que já recebeu a palavra, você quem sabe que um dia já experimentou do entendimento, da revelação do Espírito Santo, de que é necessário você estar preparado para o encontro com Deus, mas quem sabe por uma razão ou outra, você parou na caminhada. Quem sabe por uma razão ou outra, você foi vencido pelo pecado ou pelas coisas dessa vida. Jesus Cristo te chama hoje para renovar a tua aliança. Aleluia. Jesus Cristo te chama hoje, sabe por quê? Porque aquele que está neste mundo é criatura, mas aquele que aceita Jesus é feito filho de Deus, através da aliança de Deus com o homem e do homem com Deus. Por isso nesse dia, Deus chama você para retornar à casa do Pai. Quem sabe você já experimentou deste maná vindo do céu, que é a palavra de Deus, mas hoje a tua alma está faminta, porque você deixou os caminhos do Senhor. Hoje é um dia oportuno para você dobrar o teu joelho, clamar por misericórdia, enquanto é dia, porque a noite vem em que muitos vão procurar, mas já não vai encontrar mais. Eu quero dizer para você, que às vezes pensa que não precisa de Deus para nada. Às vezes ao fazer uma viagem de avião, quando você olha da janela do avião, você olha para uma cidade, você vê as casas como um grão de areia, e as pessoas você não consegue nem enxergar. Mas quando você olha para a terra, você não vê o tamanho, você não consegue ver o tamanho completo da dimensão da terra, você não consegue ver o tamanho completo da dimensão das nuvens, você não consegue chegar até as estrelas, você não consegue chegar até o sol. Sabe por quê? Porque nós, diante da criação de Deus, nós somos menor do que um grão de areia. Mas a criação de Deus, tudo que Deus criou, para que nós estivéssemos aqui nesse tempo, nesse espaço, todas essas coisas mostram que atrás de coisas tão grandes, criado para pessoas tão pequenas, existe um Deus soberano, que apenas com a palavra haja, Ele fez com que tudo existisse, para um propósito de colocarmos neste tempo, neste mundo, Aleluia. nesta hora, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E esse Deus todo-poderoso, soberano, que tudo pode, que tudo sabe, Ele está com o olhar sobre a tua vida. Esse Deus, Ele tem o nome escrito de todo aquele que fez uma aliança com Ele. E a Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que na medida que os tempos vão passando e vão se aproximando do fim, o homem e o mundo cada vez mais vai se aproximando, vai distanciando da palavra de Deus. Mas para aquele que quiser
se levantar e fazer uma aliança com Deus, mesmo em meio ao mundo que está indo em direção contrária aos valores da palavra de Deus, Deus terá sempre um barco pronto para te socorrer. Aleluia. Por isso, nesse dia chamado hoje, se ao ouvir a palavra de Deus, o teu coração é tocado pelo Espírito Santo, algo te incomoda dizendo: eu sei que isto é verdade, eu sei que isso não é palavra de homem, eu sei que isso não é palavra de religião, embora muitas religiões podem até tirar proveito ou mau aproveito da palavra de Deus, mas a palavra é a palavra de Deus para aquele que crê. Então, se você foi tocado pelo Espírito Santo para tomar uma decisão na tua vida e começar a servir a Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe por quê? Porque aquilo que você não consegue, o Evangelho, como o poder de Deus, ele te ajuda. Quantas pessoas presas no vício do álcool e diz assim: se um dia eu conseguir me libertar do vício do álcool, eu vou procurar Jesus. Não pense assim, porque assim você nunca vai conseguir, mas vai para os pés de Jesus, que Jesus te ajuda a você se livrar do vício do álcool. Quantas pessoas presas pelos vícios das drogas, já não quer mais, mas agora está preso, está amarrado, está dominado, acorrentado pelos vícios das drogas. Depois de usar droga, parece que passa aquela ansiedade, aquela pressão. Naquele momento a pessoa pensa: olha, é a última vez e eu não faço isso mais. Mas daí a pouco o efeito daquela droga passa e vem novamente aquele ciclo vicioso, jogando a pessoa no chão e levando novamente a depender da droga. Mas eu quero dizer para você, esse buraco, esse vazio que forma no coração do homem, essa necessidade incontrolável, sabe por quê? É porque em vez do homem colocar Jesus Cristo na sua vida, em vez de deixar o Espírito Santo entrar e dominar a sua vida, ele procurou outros caminhos sem ser Jesus. Porque a única felicidade que pode levar o homem à verdadeira felicidade é a presença do Espírito Santo. É verdade, aleluia. Só a presença do Espírito Santo na vida do homem faz ele sorrir, mesmo em meio às dificuldades. Porque o homem sem Deus, ele consegue calcular as suas emoções de acordo com o que ele vê e do que ele está vivendo. Mas o homem que tem Deus, ele caminha sobre uma promessa, ele caminha numa esperança, ele caminha numa certeza, ele caminha numa convicção, sabendo que aquele que prometeu, não prometeu por carta, não prometeu por outra pessoa falando, mas prometeu com o Espírito Santo testificando a verdade dessas coisas no coração de cada um. Aleluia. Por isso, para todo aquele que recebe a palavra de Deus, recebe a promessa e tem a convicção no coração de que mais cedo ou mais tarde, a Bíblia fala que esse céu, que para muitos é só uma fumaça azul, este céu, que para muitos é só uma cobertura da terra, a Bíblia fala que este céu vai rasgar e Jesus Cristo, ele virá buscar a sua igreja essa que está espalhada por toda a terra. Deus vai pegar uma aqui, Deus vai pegar outro ali, Deus vai pegar outro lá, e aonde tiver um homem, aonde tiver uma mulher, aonde tiver alguém que estiver servindo a Deus em espírito e em verdade, a Bíblia fala que vai ser tirado dessa terra, e essa terra por um tempo será entregue na mão de Satanás, para que o mundo veja o que é este mundo sem a presença de Deus. Eu digo para você, embora talvez você não aceita, aleluia, mas se você ainda tem alguma segurança nessa terra, é porque o Espírito de Deus, através da igreja, ainda atua nessa terra, até na vida daqueles que não merecem, daqueles que não querem, daqueles que blasfemam. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é mesmo que você caminhe com esse coração duro, mas que um dia você possa se humilhar e escapar da ira que Deus há de se manifestar nessa terra. Hoje, muitas pessoas, ao ouvir essa palavra, meneiam a cabeça.
Outros dizem, o pregador está louco. Outros dizem, isso é conversa de religião. Mas eu quero dizer para você, o Evangelho, ele não pertence a uma religião. O Evangelho, ele é o poder de Deus revelado à humanidade para a salvação daquele que crê. Glória a Deus. Querendo você ou não, aceitando você ou não, o Evangelho está cruzando o teu caminho e dizendo para você, se há uma forma de você escapar da ira que Deus há de manifestar sobre a terra, é através de um único caminho, Jesus Cristo. Aleluia. Fátima não salva ninguém, Maria não salva ninguém, Buda, Maomé não salva ninguém, mas existe um caminho chamado Jesus. Aleluia. Existe um caminho chamado Jesus. Existe um caminho chamado Jesus. Quem crê nele não é confundido. A pedra que os edificadores rejeitaram e disseram, essa pedra não serve para nada, porque não faz parte dessa construção. A Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus colocou ela como pedra de esquina, como pedra principal, como pedra angular. E sabe qual é essa pedra? Essa pedra é Jesus. Aleluia. Quando Jesus veio, o sistema religioso, ao ouvir o que Jesus pregava, disseram, essa pedra não serve para o que estamos construindo, porque ele prega algo que vai de encontro aos nossos interesses, mas não é o que nós queremos. Mas quando Jesus abriu a boca, quando o Espírito Santo começou a trabalhar, quando Deus revelou o seu poder à humanidade através de Jesus, então Deus pegou o que Jesus estava fazendo e colocou como centro de toda a promessa de Deus na face da terra. Por isso a Bíblia fala que a pedra que os edificadores, quantos edificadores religiosos hoje tem lançado a Bíblia fora, dizendo, isso não é o padrão para a minha vida, isso não é o padrão para a minha casa, isso não é o padrão para o país que eu governo, isso não é o padrão para a minha religião, mas ela está posta por essa cabeça de esquina, ela está posta como pedra principal. E aqui na Bíblia Sagrada, desprezada por muitos, na Bíblia Sagrada está a informação que te levará a escapar da ira que Deus há de se manifestar contra toda impiedade na face da terra. Talvez você tenha na sua casa uma Bíblia, mas nunca leu. Talvez você tenha na sua casa uma Bíblia, mas ela está fechada lá e você nunca deu atenção para ela. Quantas pessoas têm 200, 300 livros em casa e julgam todos muito importantes, porque é o fulano ou Beltrana que escreveu, é o filósofo, é o matemático, é o físico, mas não considera que essa palavra, este livro, foi escrita por homens, mas revelada pelo Deus Criador. Aleluia. Aqui nesta palavra está a fonte de vida. Aqui nesta palavra está a esperança. Aqui nesta palavra está a luz. Aqui nesta palavra também está uma informação que quem não crê será condenado. E depois da pregação dessa palavra, eu pergunto quem está nos ouvindo. Você que acabou de ouvir a ministração da palavra, o convite de Deus para você, você gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Talvez onde você está dizendo, eu gostaria muito, mas não tenho coragem de ir até lá. Dê um passo para Jesus, que Jesus dará um passo para ti. Tem alguém que ouviu a pregação do Evangelho e gostaria de fazer uma aliança com Deus? Vem aqui que nós vamos orar por você. Nós vamos entregar a tua vida ao Senhor. E a Bíblia fala que o teu nome será escrito no livro da vida. E a partir deste momento, você já não será mais criatura, você será filho de Deus. Tem alguém que ouviu a pregação da palavra e gostaria de entregar a tua vida para Jesus? Eu faço este convite sabendo que o mundo não quer Jesus. O próprio Jesus disse, olha, rejeitaram a mim, também rejeitarão a vós. Mas como alguns me aceitaram, alguns também aceitarão a vós. Não importa os que rejeitam, importa os que aceitam. Não pode rejeitar, mas se um aceitar, por este um foi que Jesus morreu. É por esse um que Jesus nos trouxe aqui. É por esse um que Deus ainda mantém os teus planos na face da terra. Tem alguém que ouviu a pregação da palavra e quer entregar a tua vida para Jesus? Jesus tem solução para o teu problema. Jesus tem solução para a tua vida.
Jesus tem solução para você. Jesus tem um caminho mais excelente. Jesus tem esperança para a tua alma. Não deixa a tua alma ser consumida pela depressão. Jesus tem o remédio certo para a tua vida. Aleluia. Tem alguém que ouviu esta palavra e gostaria de entregar a tua vida para Jesus? Se não tem, que Deus em Cristo Jesus te dê uma outra oportunidade, mas sabendo que a palavra que nós pregamos aqui não é nossa, mas é daquele que nos enviou. E aonde tiver um coração que ouvir e der crédito a essa palavra, com certeza o Deus que nós pregamos, que não é um Deus que está pregado numa parede nem feito de massa, o Deus que nós pregamos é o Deus que está ouvindo a voz do teu pensamento mais alto do que o som dessa caixa. Aonde tiver alguém que ouviu essa palavra e der crédito a essa palavra pregada, com certeza Deus irá de encontro à tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos orar então, nessa cidade, nesta hora, entregando esse trabalho na mão do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Santo, bendito Jesus, ó Deus querido, amado, aqui nós estamos, ó Pai, ó Deus, pregamos o Teu Santo Evangelho, meu Pai, com as nossas poucas forças, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou em nossa boca, falamos neste lugar. Jesus querido, amado, que a palavra do Senhor não caia por terra, mas que ela encontre, ó Pai, um coração, meu Deus querido, um coração fértil, meu Pai, que ela venha germinar, frutificar, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, amado, nós pedimos nesta hora que seja visitada esta cidade, em nome de Jesus. Ó Deus, visita Benavente. Ó Deus querido, Deus eterno, venha quebrar, ó Deus amado, os agrilhões, venha quebrar, ó Deus, os ferrolhos, ó Pai, ó Deus querido, porque nas escuridades estão os tesouros, ó Pai, Jesus querido, amado, está o tesouro escondido, quantas e quantas almas, ó Deus amado, aprisionadas, ó Pai, as trevas, meu Deus amado, Deus querido, tenha misericórdia, ó Deus, quebra os ferrolhos nesta hora, quebra os agrilhões nesta hora, meu Pai, parte Jesus Cristo Todo-Poderoso as grades, em nome do Senhor, ó Pai, Jesus querido, quebra as correntes, meu Pai, que estão, ó Pai amado, amarrando vidas, ó Pai, neste lugar. Jesus querido, venha, meu Pai, com teu poder, quebra, Jesus, as correntes, ó Deus, quebra as cadeias, ó Pai, as algemas, ó Pai amado, venha quebrar, Senhor, no nome de Jesus, venha, Jesus, salvar. Ó Deus, nós repreendemos todas as obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, feita, meu Pai amado, para a destruição desta cidade. Repreendemos na autoridade do teu bendito nome. Ó Deus querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe esta cidade. Pedimos o Senhor que abençoe as crianças desta cidade, abençoe os adolescentes desta cidade, abençoe a juventude desta cidade, em nome de Jesus Cristo. Deus, toda maldição, ó Deus amado, lançada, meu Deus, contra esta cidade, nós repreendemos em nome de Jesus toda obra maligna, Senhor, todo trabalhar satânico, diabólico, infernal contra esta cidade, repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus eterno, Deus santo, que as maldições se tornem bênção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai, Senhor, aniquilando, destruindo, papai, as obras do diabo, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus querido, abençoe, ó Pai, as famílias de Benavente, abençoe, ó Deus amado, as vidas, ó Pai, conjugais, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição contra os casamentos, as famílias desta cidade, repreendemos em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe de uma forma poderosa
Levanta, meu Pai, nesta cidade uma congregação. Levanta nesta cidade milhares de verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Abre portas, ó Pai, nesta cidade, portas para pregar o Evangelho, para adorar o Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo. Que o cego venha ouvir, que o cego venha ver, que o surdo venha ouvir nesta cidade, que o paralítico venha andar, que o morto seja ressuscitado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus querido, estende as Tuas mãos mais uma vez. Nós entregamos este trabalho em Tuas mãos, ó Pai, e Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Visita, meu Pai, o Teu povo neste lugar, visita esta cidade, nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais um evangelismo na cidade de Benavente, ao qual o Senhor nos concedeu esta rica oportunidade. Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos vós. Uma boa tarde de salvação.